Paz e graça, meus irmãos em Cristo Jesus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que é em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti, nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em Ti há, o qual habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi concedido pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que há em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, que é manifestado agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Conserve o modelo das suas palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Bem sabe isso, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Hermógenes e Fileto e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas prisões. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabe tu. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, para que também ensine aos outros. Tu, pois, meu filho, sofre, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a usufruir. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que eu digo, o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e prisões como malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos de Deus, para que também eles alcancem salvação em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele também viveremos. Se sofrermos com Ele, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Também Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante de Deus que não haja contenda de palavra, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade e dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de barro e de pau, uns para a honra e outros para a vergonha, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo e preparado para o uso do Senhor e para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Capítulo 3, sabe porém isso, capítulo 3 de segunda carta de Paulo a Timóteo, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, desobedientes a pai e mães, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, incontinentes, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jebus resistiram a Moisés, estes também resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Não irão porém avante, porque a todos será manifestado o seu devários, serão corruptos de entendimento, repobros quanto à fé, não irão porém avante, porque a todos será manifestado o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, longanimidade, fé e paciência. Perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia, Listra e Icônio. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou, porque todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem te fazer sábio para alcançar a salvação pela fé que é em Cristo Jesus, porque toda escritura é divina, é proveitosa para ensinar, para instruir, para repreender, para corrigir a injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redargas, repreendes, exortes com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não suportarão sem doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Tito para Dalmácia, Crescente para Galácia, só Lucas está comigo. Traze a Marco, porque me é muito útil. E quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, os livros, principalmente os pergaminhos, deixei Trófimo em Éfeso, deixei Trófimo em Éfeso, e Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Também veio Tíquico a Éfeso, obrigado Espírito Santo, também veio Tíquico a Éfeso. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque muito resistiu às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém assistiu-me, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, que seja dada glória para todos sempre. Amém. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, que a graça seja convosco. Amém? A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, você memoriza fazendo associações, repetindo várias vezes, fazendo gestos, associações, e você consegue, tanto quanto eu, repetir e memorizar a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém? Vai lá no meu canal Homem Bíblia, no YouTube, também no TikTok Homem Bíblia, e seja edificado com dezenas de livros da Bíblia que eu memorizei.